Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor Dr. Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Ana Paula Lopes. Boa tarde, eu sou Edileuson Almeida. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias. Com muita informação e serviços. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a programação pelo aplicativo Rádiosnet. E pela internet em radio.ufrr.br. Anota o nosso WhatsApp 95981188039. Aqui você ouve as notícias do momento em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. Lutas e movimentos sociais foi tema da primeira mostra de ciências humanas do Colégio Hitler de Lucena. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal o marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Boa Vista sediou na semana passada pela 4ª vez o Congresso Regional da Intercom. O programa do governo federal vai criar 1 milhão de vagas de tempo integral nas escolas. E você vai ouvir também notícias em espanhol com Jodales Bravo. E na entrevista do dia, vamos conversar com o presidente da Intercom, Juliano Mendonça Domingues. Essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95,9. Programa 30 Minutos de Notícias. Cabe ao STF decidir se a data da promulgação da Constituição Federal, no dia 5 de outubro de 1988, deve ser adotada como marco temporal para a definição da ocupação tradicional das terras por indígenas. Sobre o tema, a repórter Lara Muniz conversou com o professor Alfredo Apixana, liderança indígena da comunidade Nova Esperança, em Pacaraima, no norte de Roraima. O professor Alfredo Apixana é coordenador do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Nova Esperança, que fica na terra indígena São Marcos, em Pacaraima, região norte de Roraima. Professor, no momento, uma das principais pautas das comunidades indígenas é lutar contra o marco temporal que compromete a reivindicação de posse de terras dos povos indígenas. Qual a sua avaliação sobre esse debate? Na verdade, trata-se de mais uma tentativa sistêmica de grupos econômicos que têm interesse direto nas nossas terras, atentar contra os nossos principais direitos constitucionais conquistados às duras penas em anos de lutas e batalhas. Por que o marco temporal é nocivo para os povos indígenas? Porque, na lógica, o que se tenta hoje tem-se como principal objetivo apagar os povos indígenas da história do Brasil. É inverter a lógica. Os que sempre estiveram aqui, que somos nós, teríamos que provar na justiça que esse fato é verdadeiro em detrimento daqueles que invadiriam as nossas terras, saqueariam-nas e estariam fazendo tudo de forma, abre aspas, legal e legítima, fecha aspas, já que pela lei eles são os autênticos brasileiros e nós, os estrangeiros. Essa é a lógica dessa tentativa. Na prática, assim que as coisas se desenrolariam, como se pode ver, um verdadeiro absurdo. O que tem sido feito pelas comunidades indígenas para evitar que o marco temporal seja reconhecido pelo STF? Temos usado todas as armas das quais dispomos. Mobilização nacional, nossa em constante vigília e protesto aqui em todo o Brasil. Mobilização da comunidade internacional, fazendo chegar às instâncias internacionais com as quais temos já abertura, como a ONU, a OEA. Criação de frente parlamentar no Congresso Nacional para dar eco a essa tentativa espúria naquela casa, enfim. E conversa diretamente com os ministros da Corte, sobretudo com a presidência do STF, para mostrar o quanto isso é nocivo para nós. Entendi, professor. E como o senhor avalia
avalia a realidade dos povos indígenas no Brasil e particularmente aqui em Roraima? Olha, com a chegada ao poder da extrema-direita, que governou o país nos últimos 4 anos, nós, povos indígenas, fomos um dos principais alvos do governo. Nossos direitos foram sistematicamente aviltados, nossas terras agredidas. Exemplo próximo de nós é o caso dos nossos irmãos Yanomami. O direcionamento político e ideológico do governo passado era de constantes ataques aos nossos direitos e desmonte de todas as instituições que nos atendiam. Isso, naturalmente, atingiu todos os povos indígenas, dentre eles nós aqui de Roraima. Em Roraima, suportamos todas essas agressões de forma aguerrida. Muitas das frentes de ações que tínhamos na parte de economia agropecuária, por exemplo, sofreram paralisações, mas hoje estamos retomando os nossos planejamentos estratégicos e seguir em frente. Posso dizer que nós indígenas aqui de Roraima já aprendemos como sobreviver e como criar escudos contra os ataques que sofremos como povos, né? Mas, como uma liderança que luta sempre com otimismo, que é o meu caso, eu creio que venceremos mais essa guerra que hoje nós estamos enfrentando. Obrigada, professor Alfredo, por sua participação. Lara Muniz, para o programa 30 Minutos de Notícias. Lutas e movimentos sociais. Esse foi o tema da primeira mostra de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A atividade foi realizada por estudantes do Colégio Estadual Militarizado Hitler Brito de Lucena, localizado no bairro Nova Cidade. O Colégio Estadual Militarizado Dr. Hitler Brito de Lucena realizou a sua primeira mostra de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com a participação de estudantes do Ensino Médio 2. A mostra teve como foco central as lutas e os movimentos sociais das origens à contemporaneidade. A atividade interdisciplinar foi realizada pelas turmas do ensino médio. A amostra foi uma forma de proporcionar um espaço de reflexão, divulgação e debate sobre as lutas e movimentos sociais no mundo, no Brasil e em Roraima, abordando os principais aspectos e as novas teorias provenientes da geografia, história, filosofia e sociologia. As equipes de cada turma foram coordenadas por professoras e professores das áreas de ciências humanas. O programa do governo federal vai criar 1 milhão de vagas de tempo integral nas escolas. A reportagem é de Ousama Elgaray, da Rádio Nacional de Brasília. O governo federal anunciou recursos para a educação básica nesta sexta-feira. O dinheiro será destinado à oferta de matrículas em tempo integral nas escolas públicas. O programa Escolas de Tempo Integral foi lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação nesta sexta-feira em Fortaleza, no Ceará. Camilo Santana disse que o objetivo do programa é criar mais 1 milhão de vagas de tempo integral nas escolas públicas de todo o país. O governo federal, através do MEC, vai colocar 4 bilhões de reais para induzir essa política de tempo integral em todo o Brasil. E o prefeito, o governador, a secretária, o secretário vai poder fazer o seu plano. Se ele quer a matrícula na creche, se ele quer no ensino fundamental, se ele quer no ensino médio, e o MEC vai apoiar tecnicamente e vai apoiar financeiramente essa política tão importante. Com a medida, o MEC quer oferecer tempo integral para 50% das escolas públicas, atendendo pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. A meta está no Plano Nacional de Educação de 2014, quando a modalidade atingia 18% das matrículas. Em 2021, caiu para 15%. A estudante Nicole Jovino destaca a importância da escola pública em tempo integral. Essa modalidade de ensino oferece não apenas mais tempo em sala de aula, mas também uma atenção maior dos professores, que nos proporcionam uma escola mais atrativa, criativa e potencializadora das nossas habilidades. Assim como milhares de brasileiras e brasileiros, venho de uma família humilde. E graças a essa educação e ao suporte recebido, posso dizer que serei a primeira e não serei a última da família a ter um diploma de ensino superior. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou também 2 outras linhas de crédito para estados e municípios. Primeiro do Banco da CAF, que é um banco andino, que vai disponibilizar 2,5 bilhões para que estados e municípios construam escolas novas nesse país. Além disso, o BNDES vai colocar recursos também para que governadores e prefeitos construam escolas novas
de tempo integral nesse país. E o presidente Lula falou da proteção social oferecida pelo tempo integral e da importância da educação para o país. Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação. Nós queremos cuidar da segurança da jovem e da tranquilidade da mãe. É muito importante uma mãe colocar uma criança na escola de tempo integral, sair para trabalhar, saber que a criança está bem guardada. O programa Escolas de Tempo Integral prevê formação de educadores, orientações curriculares, incentivo a projetos inovadores e criação de indicadores de avaliação de desempenho. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Boa Vista sediou na semana passada, pela 4ª vez, o Congresso Regional da Intercom. O evento reuniu congressistas da área da comunicação de todos os estados da região norte. Pela 4ª vez, Roraima sediou o Encontro Regional da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudo Interdisciplinares da Comunicação. O Intercom Norte 2023 foi realizado no campo da Universidade Federal de Roraima. Participaram estudantes e profissionais de comunicação do estado da região norte. No programa teve conferência, mesas, oficina e exposição de trabalhos experimentais desenvolvidos por estudantes de comunicação. O evento foi encerrado com a entrega dos prêmios aos vencedores da exposição de trabalhos experimentais. 8 trabalhos de jornalismo da UFRR foram premiados e agora vão representar a região norte no evento nacional, que acontecerá no mês de setembro em Minas Gerais. Foram vencedores os trabalhos de Adria Galvão, Aline Bentes, Carlos Rocha, Caroline Domingo, Elaine Oliveira, João Gabriel, Gabriel Cavalcante e Melissa Lima. O estudante Carlos Rocha, da Universidade Federal, foi vencedor na modalidade de série fotográfica sobre a prática de esporte por pessoas com deficiência. O meu trabalho apresentado foi uma série fotográfica ilustrando as atividades esportivas oferecidas para pessoas com deficiência aqui no município de Boa Vista, capital roraimense. É uma pauta de extrema importância, pois trata de assuntos como inclusão, acessibilidade e garantia de direitos. Fiquei muito feliz quando soube que o meu trabalho havia sido indicado para concorrer no Expocom e mais ainda ao receber o prêmio. Foi um grande reconhecimento, não só para mim, mas para todos que estiveram me ajudando nesse trabalho, os professores, o pessoal dos eventos esportivos e a Universidade Federal de Roraima também. Fiquei muito feliz em saber que eu posso concorrer agora na etapa nacional e a expectativa está alta, porque são todas as regiões do Brasil, né? E o meu trabalho representando a Universidade Federal de Roraima e a região norte, para mim é uma grande conquista. A estudante de jornalismo Soraya Maria Castro veio de Parintins, no Amazonas, para participar do Intercom Norte de 2023. Uma experiência que cada acadêmico, cada pessoa que vem participar é individual, é para si. Você colhe e você absorve o que você veio buscar. Representar a universidade no Intercom é grandioso. Você levar o nome da tua universidade. Também de Parintins, o estudante de jornalismo Carlos Eduardo destacou a contribuição do evento para a sua formação e desempenho profissional. A importância de participar de um congresso como esse é de que a gente reúne, né, profissionais do jornalismo, profissionais da comunicação mesmo, que debatem os assuntos que a gente vai precisar futuramente ou até mesmo atualmente, né? Porque eu já participo eu já atuo como jornalista num portal da minha cidade, em Barreirinha, e eu já escrevo matérias para lá. E isso tudo é importante, né, para nossa bagagem. O coordenador do curso de jornalismo da UFRR, Tarciso Filho, destacou que o evento científico cumpriu a sua função. O evento ele cumpriu com o que havia sido planejado. Todas as ações que a gente tinha, né, na programação foram realizadas. Então nós tivemos as 3 mesas com pesquisadores tanto aqui de Boa Vista, de Roraima, como também de outros lugares, tanto da região norte como do país. Nós tivemos cerca de 90 pessoas que foram credenciadas, então é um número significativo, né, considerando hoje a dificuldade, o alto custo de locomoção
para se chegar em Roraima, e a gente teve bastante apresentações de trabalhos também nas nossas divisões temáticas, no Intercom Júnior, que é a sessão dedicada a estudantes de graduação, e também na premiação da Expocom. Premiação da Expocom durante um dia, né, na manhã e tarde, em 4 sessões, os estudantes apresentaram trabalhos que foram desenvolvidos dentro de disciplinas e também por projetos de extensão e TCCs, e logo depois, 2 dias depois, a gente teve a premiação em que foram apresentados os vencedores de cada categoria. E foi muito bonito de ver as pessoas, né, vendo esse trabalho reconhecido, tanto os estudantes quanto orientadores. Foi uma verdadeira festa que contou até com música ao vivo. Então a gente vê assim que o evento ele conseguiu cumprir a sua proposta de ser um dos principais eventos do campo da comunicação na região norte, de conseguir integrar professores, pesquisadores, estudantes e também profissionais do mercado. O presidente da Intercom, Juliano Mendonça, comentou com a reportagem o desafio da retomada de eventos presenciais depois da pandemia. O senhor poderia avaliar como foi a Intercom Norte 2023? A avaliação é muito positiva, né? A gente vive um momento muito complicado no país, né, do ponto de vista econômico, social, um período pós-pandemia, ainda pandêmico, né? Então, esses congressos que se realizam, né, nesse contexto, eles representam um grande desafio, né, de retomada, de encontros, né, são reencontros e de oxigenação, de reconstrução do ambiente acadêmico, científico do nosso país. E o tema do Congresso da Intercom esse ano, que é o tema do Congresso Nacional replicado nos regionais, trata justamente disso, né, da necessidade de reconstruir as nossas políticas de ciência, tecnologia, inovação e também, sobretudo, da área da comunicação, mas também de reconstrução do país, dos nossos laços. Então, o Congresso aqui no Norte, ele é mais uma etapa desse processo. E a avaliação é muito positiva, quer dizer, a gente percebe esse processo de reencontro, né, cada vez mais intenso. O Intercom Nacional também está inserido nesse contexto, digamos assim, de retomada, né? A gente teve o Congresso Nacional já presencial no ano passado, foi em João Pessoa. O desse ano, ele tem mudanças significativas, né? A primeira delas é que o Congresso em Belo Horizonte desse ano, ele tem uma etapa remota, a primeira etapa, e a segunda etapa dele presencial. Essa mudança ela teve como propósito principal promover uma maior inclusão, né? Dar oportunidade para que uma quantidade maior de pesquisadores, pesquisadoras, estudantes possa participar, para que as dificuldades, sobretudo financeiras, né, relacionadas aos custos de deslocamento e hospedagem, não sejam um empecilho para que a pessoa possa compartilhar o conhecimento, vivenciar esse ambiente acadêmico-científico. Uma outra mudança também muito relevante diz respeito à submissão dos trabalhos. O pagamento da inscrição vai poder ser feito depois do resultado do aceite ou não do trabalho. E uma outra mudança importante é que a submissão no momento da abertura da chamada é do resumo expandido do artigo, né? E aí, uma vez aceito, é que o congressista submete o trabalho completo. Essa é uma outra mudança. E por fim, né, eu disse que eram muitas, olha, a gente tem muitas novidades esse ano. No momento da submissão, o congressista ou congressista escolhe também se o trabalho vai ser ou não publicado, se ela pretende publicar o trabalho nos anais do evento. Isso é uma mudança importante, principalmente para quem está no processo de doutoramento, sobretudo, ou pós-doutorado, porque algumas revistas científicas entendem que uma vez o trabalho publicado nos anais de um congresso, ele deixa de ser inédito e aí não poderia mais ser publicado numa revista científica. Esse congresso de Belo Horizonte, ele representa uma etapa importante nesse processo de reflexão sobre o papel da entidade nesse contexto de pós-pandemia e de reconstrução do país. De Emílio Soares para o programa 30 Minutos de Notícia. Confira depois do intervalo Notícias em espanhol com Jordales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora, a participação de Jordales Bravo com as notícias em espanhol. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo.
Buenas tardes. Usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Documental grabado en Roraima sobre los días de 3 migrantes venezolanos en Brasil fue estrenado en el Festival Nacional de Cine en São Paulo. 3 historias distintas de venezolanos que vivieron la migración entre Venezuela y Brasil, contadas en el documental de Roraima, aquí en la frontera. Fueron exhibidas en el 10º Festival de Cine Ecofactor en São Paulo. La obra recoge la forma en que cada uno de los personajes reales tuvo que afrontar el desplazamiento forzado de su país de origen. Con la película, los directores buscaron resaltar la noción de pertenencia y construir una historia a partir de la experiencia de las personas migrantes y refugiadas. La idea no era hacer un documental clásico con expertos comentando el flujo migratorio o entidades involucradas en la recepción, sino escuchar y acompañar a quienes realmente pasan por el proceso, los migrantes. Usted está escuchando 30 minutos de noticia por la Radio Universitaria 95.9 FM. En otra noticia tenemos que la actriz Omara García prepara su primera participación cinematográfica en Venezuela. La actriz venezolana Omara García, quien ha recibido más de 36 premios internacionales, participará por primera vez en una película en Venezuela. Esta producción será rodada entre Miami y Caracas y está en su fase de preproducción. Omara García, quien está radicada en Miami, también busca expandir su carrera artística a través de la escritura y la poesía, con su segunda publicación Besos del Sol, volumen 2, un poemario que habla de su vida y de gente cercana a ella, con metáforas, poemas cortos y mensajes subliminales. Esto es 30 minutos de noticia. También puedes escucharnos por internet a través de radio.ufrr.br. Los centros de movilidad de Estados Unidos comenzarán a tomar citas en Colombia como parte de un programa piloto de 6 meses con el objetivo de facilitar la migración regular hacia el país norteamericano y otras naciones como España y Canadá. Escuchemos el reportaje detallado de Jorge Agobián, Voz de América. En Colombia y Guatemala serán establecidos los primeros centros regionales de Estados Unidos para procesar migrantes. Así lo anunció este jueves el secretario de Estado, Anthony Blinken. Estos centros mejorarán el acceso de las personas calificadas al procesamiento acelerado de reasentamiento de refugiados, la reunificación familiar y las vías laborales en Estados Unidos. También serán un punto para que sean referidos a las vías legales, así como para la protección humanitaria de los refugiados en otros países como Canadá y España. Washington busca trabajar en estos centros con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Mundial para Migración, para procesar entre 5.000 y 6.000 migrantes cada mes, según indicó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. La Casa Blanca también anunció la expansión del programa de reunificación familiar para colombianos, salvadoreños y guatemaltecos. En el caso de los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, seguirán siendo elegibles para migrar de manera legal a través del programa de patrocinio mejor conocido como Parol Humanitario, pero fueron advertidos. Hemos dejado claro que quienes llegan a nuestra frontera sur no son elegibles para el proceso de Parol. Estamos anunciando hoy que la inegibilidad ahora se extenderá a las personas que viajen por mar y sean interceptadas tratando de llegar a nuestras fronteras marítimas. Jorge Agobián. Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, vamos conversar com o presidente em exercício da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, o professor doutor Juliano Mendonça. A Intercom é uma das mais importantes instituições de pesquisa da América Latina. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo ao 30 Minutos de Notícias. Qual o motivo da sua vinda a Roraima? É a primeira vez? Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É a primeira vez aqui em Roraima. O motivo da viagem é justamente o Congresso Regional da Intercom, né? O Congresso Norte da Intercom, que nessa edição foi aconteceu aqui na Universidade Federal de Roraima. E já aproveito para agradecer, né, a todo mundo
que participou dessa organização, né, que tornou possível a realização do Congresso Regional de Comunicação Norte aqui na Universidade Federal de Roraima. Não é algo fácil de se fazer, né, é preciso que haja um engajamento dos professores e principalmente de alunos voluntários para que esse evento aconteça. Então, esse é o motivo da minha vinda aqui, né, para poder também participar das atividades. Presidente, o que é e o que faz a Intercom? A Intercom é uma sociedade científica do campo da comunicação mais importante do Brasil e da América Latina por vários motivos. Primeiro, porque ela é pioneira. Então, a Intercom completa 46 anos. Então, esse ano, né, teremos aí em setembro o 46º Congresso Nacional da Intercom, que ocorre então de maneira ininterrupta. Então, a Intercom foi fundada na década de 70 e sempre se manteve em atividade. E não só isso, né? A Intercom ela acabou por influenciar outros países, né? Os países vizinhos que acabaram tomando iniciativas semelhantes, ou seja, criando as suas entidades científicas na área da comunicação nos moldes da Intercom. Isso muito em função do papel do professor José Marques de Mello, fundador da Intercom, e que teve, né, essa missão, digamos assim, de disseminar no continente a ideia de organização da comunidade científica da área da comunicação. E aí um terceiro, né, motivo pelo qual a Intercom ela tem uma importância assim, bem grande, é que a Intercom ela não se restringe somente à área da comunicação, né? Ela é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. O que é que isso significa na prática? Significa a comunicação em diálogo com outros campos do conhecimento. Então, é uma sociedade científica que tem ali, sim, né, a sua raiz na comunicação, mas ela tem portas abertas para outras áreas que mantêm diálogo com a comunicação. Qual a sua avaliação sobre a contribuição dos congressos regionais da Intercom para a formação, qualificação e aperfeiçoamento de docentes, estudantes, pesquisadores e pesquisadoras da comunicação? Os congressos regionais eles são fundamentais, né, sob vários aspectos. Vou tentar resumir aqui quais seriam os principais. O que a Intercom faz quando promove os congressos regionais? Ela incentiva, ela fomenta esse processo de descentralização, ou seja, um processo de equalização dessas desigualdades regionais. Então, a Intercom promove anualmente o seu Congresso Nacional, que, como eu disse, esse ano vai acontecer em Minas Gerais. Aliás, eu acho que eu não tinha dito isso. Vai acontecer em Minas Gerais, na PUC Minas. Então, anualmente, há o Congresso Nacional e há 5 congressos regionais. Então, quando se promove um congresso regional, por exemplo, como esse que foi promovido aqui, né, nesse ano, em Roraima, você dá a oportunidade, ou seja, faz com que seja possível a criação, né, lógico, por um tempo relativamente curto, mas é naquele momento em que pesquisadores se encontram, compartilham dos seus conhecimentos, interagem, redes se formam, estudantes podem, né, visualizar ali uma perspectiva de carreira acadêmica e aí sim, ou seja, fomentar a pesquisa e a difusão do conhecimento nas regiões. E aí, por fim, os congressos regionais, eles têm preferencialmente, a ideia é que eles sejam promovidos, aqui está acontecendo na capital, mas a ideia é que eles sejam promovidos também, sobretudo, em cidades que não sejam capitais, justamente para que a gente possa incentivar esse processo de descentralização. Você está na Universitária 95,9 FM. Na entrevista de hoje, estamos conversando com o professor doutor Juliano Mendonça, presidente em exercício da Intercom. Como o senhor avalia as contribuições da pesquisa em comunicação na região norte? As pesquisas da região norte, e aí assim, dentro desse contexto, né, de difusão do conhecimento, de criação ou de fomento de espaços que permitam o compartilhamento desse conhecimento. A produção da pesquisa aqui na região norte, quando a gente observa os dados, a gente observa um crescente muito relevante, né? Não só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo. Isso também dentro de uma perspectiva de política que nos últimos anos foi implantada no Brasil, embora tenha ocorrido uma tentativa aí, em alguns momentos, um desmonte, de fato, nos últimos anos, de fazer com que centros, né, de produção do conhecimento viessem a ser criados nessas regiões que historicamente foram negligenciadas. E aí aqui eu cito não somente a região norte, mas também a região nordeste, de onde eu venho, né, eu sou do Recife, e também a região centro-oeste. Então o que a gente observa? Dentro desse processo de descentralização da produção e difusão do conhecimento, do qual a Intercom é colaboradora, a gente observa um crescente do ponto de vista quantitativo da produção do conhecimento aqui na região norte, na área da comunicação, e também qualitativo, com uma forte relação com a reflexão e a investigação do debate sobre decolonização, a importância dos povos originários na interpretação de quem somos nós. Então, o papel desenvolvido por pesquisadores da região norte tem sido fundamental nesse sentido. Para encerrar nossa entrevista de hoje, qual a sua mensagem aos jovens pesquisadores roraimenses? A mensagem é de convite para que
esses jovens que participaram do Congresso Regional, eles se sintam incentivados e convidados a participar também do Congresso Nacional. O Congresso Nacional da Intercom, quem quiser mais informações pode buscar no portal da Intercom, esse ano apresenta algumas novidades que se propõem, digamos, a incentivar a participação das pessoas num contexto de adversidade. A gente vive um contexto de adversidade do ponto de vista financeiro, econômico e também um contexto de adversidade ainda pós-pandêmico, né? Para algumas interpretações ainda pandêmico. Então, o que a Intercom fez, e esse congresso desse ano, que acontece em setembro, pretende ser um marco nesse sentido. Mudou algumas regras, digamos assim, de participação, permitindo a participação também remota. Então, a primeira metade do congresso vai acontecer de maneira remota e a segunda metade de maneira presencial. Isso, sobretudo para quem está distante, né, dos locais do congresso, facilita com que essas pessoas possam participar, apresentar seus resultados de pesquisa ou então simplesmente serem congressistas, acompanharem aquilo. Então incentiva todo mundo que quem não vá presencialmente a Minas, a PUC Minas, que participe de maneira remota, né? Acompanhe as discussões que viu acontecer aqui no Congresso Regional Norte, em Roraima. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias e boa tarde. Eu que agradeço, uma boa tarde para todo mundo. Entrevista do dia. E a gente também fica por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia. Aqui na Universitária 95,9 com mais notícias. Eu sou Ana Paula Lopes. Boa tarde. Eu sou Edilson Almeida. Boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias.